Boa noite, irmãos. Eu peço que a igreja esteja se colocando de pé. Eu peço que o irmão Joaquim esteja levando a Deus uma palavra de oração. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos estar entoando o hino de número 245.
fazendo a leitura da Bíblia no livro de Salmos 158. Salmos 158. Desculpa, irmão, Salmos 84. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e os irmãos, em conjunto, os pares. Saudades do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Que Deus esteja aplicando, cada palavra desses salmos em nossos corações. Amém. Assentados, irmãos. Vamos agora estar entoando o hino de número, agora sim, 158. Uma fonte divinal, o
contar com a oportunidade e logo em seguida o pregador desta noite. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Peço à igreja para se colocar de pé. Nesse momento nós estaremos louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus através de cânticos. E nós estaremos cantando o cântico Atmosfera de Adoração. Que nesse momento nós venhamos a sentir a presença do Espírito Santo e que nós venhamos a exaltar ao nome do nosso Deus, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Com o peso da tua glória.
cântico, falar com Deus. Que o nosso prazer, que o nosso desejo seja sempre estar aos pés do Senhor e falar com o nosso Deus. Esse momento, nós estaremos cantando o cântico Ensina-me, que nós vamos aprender a entregar os nossos caminhos nas fortes mãos do Senhor e confiar e descansar que o nosso Deus, Ele é infinitamente maior do que nós. Ele é infinitamente maior e Ele pode fazer muito além daquilo que nós podemos imaginar ou até mesmo pensar. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não desistir.
momento nós nos colocamos diante da Tua presença e nós te pedimos, Senhor, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, nós te clamamos, nós te pedimos e suplicamos, Senhor, ajude-nos a confiar mais em Ti. Ensina-nos, Senhor, a entregar as nossas preocupações, aquilo que aflige o nosso coração nas Tuas mãos, Senhor. E confiar de que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E que o Senhor está preocupado com cada um de nós. Senhor, nesse momento nós te pedimos para que o Senhor plante em nosso coração este desejo de te buscar cada vez mais. Esse desejo de estar diante da Tua presença, aos Teus pés. Orar ao Senhor e buscar a Tua presença, Senhor. Que esse seja o nosso prazer. Estar diante da Tua presença, dia após dia. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos enquanto igreja para honrar e glorificar o Teu santo nome. E nós te pedimos nesse momento, Senhor, para que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. Que o Senhor venha a nos incomodar, Senhor. Que saiamos daqui transformados pela Tua verdade. Que saiamos daqui transformados, Senhor, pela Tua palavra. Nós te pedimos para que o Senhor use poderosamente o mensageiro desta noite. E que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar nos nossos corações. É o que nós te oramos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. E som 2. Irmãos, graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Zacarias, capítulo 1, agora os versículos de 18 até ao 21. Queremos agradecer a presença de todos os irmãos que aqui estão. A presença ali de Manel, que sempre está aqui conosco. O nosso irmão do presbítero Carlito. Está na companhia ali de seu filho. Qual o nome? Edmilson, né? Deus abençoe sua vida, né? Esteja à vontade aqui no nosso meio. Vamos todos nos colocar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Livro do profeta Zacarias, capítulo 1, do verso 18 até o versículo 21. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Todos acharam? Amém? Estou vendo alguns ainda folheando aí a Bíblia. Pronto. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vêm fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor a Tua graça e a Tua misericórdia para poder vir a expor a Tua palavra de uma maneira simples, onde todos nós que aqui estamos possamos ir a compreender a mesma. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, também a aplicar a Tua palavra aos nossos corações. E pedimos ao Senhor que o Senhor traga, ó Deus, à nossa memória tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor quer que seja dito à Tua igreja. A igreja pertence ao Senhor. Todos nós que aqui estamos pertencemos ao Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentados, irmãos.
Bem, nós estamos chegando ao final do primeiro capítulo aqui do livro de Zacarias, né? Onde nós estivemos vendo, né, quem é o profeta Zacarias, versículos de 1 a 6, a sua primeira visão que ele teve ali, né, daqueles homens que estavam ali no vale, né, que estavam atrás das morteiras. E a primeira visão, o anjo mostra que Deus está com os olhos atentos em todos os lugares. Ele consegue enxergar e ver a todos nós, né? Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece aquilo que nos angustia, Ele conhece aquilo que traz angústia ao nosso coração, Ele também conhece aquilo que nos traz alegria. Deus conhece todas as coisas. E nesse primeiro capítulo, do 7 ao 17, nós vemos que Deus está com os olhos atentos em todo lugar e que nada foge, né, do seu controle. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Ele é um Pai por excelência. E por ser esse Pai por excelência, nós temos que nos lembrar que Zacarias, ele era um sacerdote, o filho de Ido, ele era da descendência ali de Arão, mas ele também foi chamado para ser profeta. A palavra do Senhor veio a ele, e ele vai transmitir essa palavra ao povo que estava ali em Jerusalém, né? Esse povo já tinha voltado do cativeiro, já estava ali há mais ou menos 20 anos, que eles tinham voltado do cativeiro, e Zacarias, ele é usado por Deus justamente para que o povo, antes de tudo, conserte a vida. Quando nós vamos ver o livro, por exemplo, de Ageu fala da reconstrução do templo. Ele diz lá, suas casas já estão apaineladas demais, vocês já têm tudo dentro da casa de vocês. É o momento de nós reconstruirmos o templo do Senhor, para que possamos ir a cultuar a Ele. E aí Ageu, ele começa a reconstrução do templo, e nós vamos ver que no livro de Malaquias, esses três profetas, eles são contemporâneos, eles estão agindo junto, é o Espírito Santo de Deus agindo através da vida desses homens, é o próprio Deus que lhe aparece, né? E Malaquias vai lá e fala ao povo, olha, vocês devem ofertar ao Senhor aquilo que é de melhor. Deus não aceita as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Ele não aceita essas ofertas que vocês têm trazido. É isso que Malaquias fala ao povo de Jerusalém, não é? Ao povo de Israel, dizendo, bem, vocês estão trazendo o animal dilacerado, aquele que foi morto, e estão colocando na mesa do Senhor, e estão dizendo, essa é a oferta que nós temos para o Senhor. E aí Deus não tem aceitado esse tipo de oferta. Deus, ele já instituiu, ele aceita aquilo que é de melhor, e não existe nada melhor para o Senhor do que um coração contrito e quebrantado diante dele. Isso ele não resiste. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado diante dele. E aí esses três profetas, eles agem juntos, debaixo da graça e do amor de Deus, em prol do seu povo. Nos diz o versículo 18, levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. E perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Meus irmãos, Zacarias, ele tem a sua visão. Zacarias, ele chama o povo, né, ao arrependimento. Ele está chamando o povo para que o povo se arrependa, que o povo conserte a sua vida. Agora, ele também traz, do capítulo 1 até o capítulo 8, ele vai falar só sobre arrependimento e de como o povo deve voltar-se para o Senhor. Mas ele traz, dentro das visões que Zacarias traz, e essa é uma delas, essa visão do qual ele está olhando, ele está indo lá no passado, vendo o seu presente e contemplando o futuro daquilo que vai acontecer.
Zacarias ele está vendo justamente essa visão dos chifres, né? E o que significam esses chifres? Perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Quando Zacarias levanta e vê aqueles chifres, a princípio, possivelmente ele tenha entendido, mas ele não se dá por satisfeito ao entender o que são aqueles chifres, e ele faz essa pergunta ao anjo que estava com ele. Lembremos, no capítulo 1 aqui, nos versos de 1 até o verso 17, é o Senhor Jesus que está com ele. Nós entendemos que é o próprio Senhor Jesus, porque ele faz a pergunta, eles responderam ao anjo do Senhor, versículo 10, ele diz assim, então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado a percorrer a terra, o versículo 9, então perguntei, meu Senhor, assim, é o versículo 9, então perguntei, meu Senhor, quem são estes? Quem é o Senhor, senão o Senhor Jesus? Né? E nós entendemos que também aqui é o Senhor Jesus que está do lado dele, assim como esteve com João na ilha de Patmos, dando a João toda aquela visão do livro de Apocalipse. E aqui a pergunta é, a respeito desses chifres, o que significam os chifres? Os chifres significam força e poder, né? Quando nós vamos, por exemplo, à arqueologia e a gente vê algumas cadeiras de alguns reis, essas cadeiras de alguns reis tinham chifres que eram colocadas ao seu lado ali, para que ele pudesse vir ou a recostar a cabeça ou colocar as mãos sobre eles, sobre esses chifres, pois os chifres significavam simplesmente poder. Uma nação poderosa, uma nação forte, uma nação grande, destruidora, né? Veio com poder sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre Judá, e subjugou a estes. Porque é isso que o anjo vai falar. Eu perguntei ao anjo que falava comigo, que é isso? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E aí, quando nós olhamos, por exemplo, a história de Israel, nós vamos perceber que, primeiro, Israel é conquistado, depois Judá cai, e por fim, Jerusalém também vai cair diante dos reis daquele momento. E aí, por isso que Zacarias, ele olha para o passado, ele está dizendo, olha, lembre-se de Nabucodonosor. Nabucodonosor veio, ele conquistou a Israel, ele conquistou a Judá, ele conquistou Jerusalém, ele nos levou cativo. Esse é um dos chifres, esse é um dos primeiros chifres que exerceu poder sobre Israel e sobre Jerusalém e sobre Judá. A outra nação da qual exerceu poder sobre Israel é o reino Medo-Persa das mãos de Ciro. Que Ciro, depois que surge, depois que passa aqueles 70 anos de cativeiro, Ciro tem um poder de libertar a Israel e de fazer com que Israel volte novamente até a sua terra. Então eles regressam da Babilônia e vão até a Jerusalém novamente e vão habitar dentro dos territórios de Israel. É Ciro que faz isso. E aí ele está dizendo a respeito desses chifres que usaram a força, usaram o poder para, em determinados momentos, trazer o castigo de Deus e em determinados momentos também trazer a liberdade ao próprio povo de Deus, mesmo sendo um povo ímpio. E aí o texto bíblico nos diz que são 4 chifres. Quais seriam os outros 2 reinos tão poderosos que tiveram o poder sobre Israel ali naquele momento? E aí nós temos, depois do reino Medo-Persa, vai se levantar na história Alexandre o Grande, que é o conquistador de todas as terras ali. E ele também, quando ele vai a Jerusalém, ele
chega ali em Jerusalém, ele também conquista a Jerusalém. E em Jerusalém ela é, mais uma vez, colocada sobre o jugo, né, de uma escravidão, de peso, de lutas, de choros. Mas depois desse reino, nós encontramos o outro reino, que é o reino romano, que são os romanos. Os romanos, eles vêm agora, depois de Alexandre o Grande, vem agora Roma. E Roma também domina sobre Israel. E fica ali em Israel, e no ano 70 Roma vai e destrói o templo, o segundo templo. Roma destrói aquele segundo templo no ano 70. Então são esses 4 chifres, possivelmente, de poder que estavam exercendo esses reinos sobre o povo de Deus. Todavia, a visão, se parasse aí, o povo de Deus estaria aniquilado, o povo de Deus estaria destruído, eles não teriam nenhuma chance. Contudo, observemos nós que o texto bíblico nos diz, enquanto Zacarias ele olha e vê os 4 chifres, ou seja, parece que Zacarias só está vendo os problemas, o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Parece que o anjo olha e o texto bíblico nos diz o Senhor, aqui é o Senhor Jesus. Parece que Jesus olha para Zacarias e diz, você só está enxergando esses problemas? Eu quero lhe mostrar 4 ferreiros. Então perguntei a Zacarias, que vem a ser estes? Ele respondeu, são aqueles chifres, ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Então o Senhor agora está mostrando uma outra visão agora a Zacarias. Ele está dizendo, Zacarias, você só está vendo os chifres, você só está vendo os problemas. Eu quero mostrar agora 4 ferreiros que eu estarei levantando para livrar ao meu povo desses que têm pilhado a Israel, desses que têm pisado ao meu povo. E aí é interessante porque cada um desses reinos que eu vos falei, né, Nabucodonosor, há um texto de Daniel que diz que ele se engrandeceu tanto que Deus o humilhou e fez dele como um animal do campo. As suas unhas cresceram, os seus cabelos, ele vivia como um animal do campo. Deus o humilhou. E aí depois desse reino de Nabucodonosor, vem o rei do Medo e Persa, e eles também se engrandecem diante de Deus, eles se engrandecem diante do povo de Deus, eles afligem ao povo de Deus, a ponto desse povo clamar ao Senhor, e Deus levantar também um outro reino, Alexandre o Grande, como um ferreiro na mão do Senhor, para pilhar aquele chifre que estava esmagando a Israel. E depois de Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande se vê como alguém que tinha conquistado tudo, Deus levanta agora um outro ferreiro, a Roma, para justamente ir contra Alexandre o Grande e tirar o jugo que Alexandre o Grande colocava diante do seu povo. Não obstante isso, o povo de Roma, os romanos, se achavam no poder de tudo. E Deus vai e levanta um outro ferreiro, o povo da Gália, para simplesmente acabar com todo o reino romano. O que é que o texto está nos dizendo? O que é que Jesus está dizendo ali a Zacarias? É que eu governo sobre todos os reinos. É que as lutas que vocês passam, os problemas dos quais vocês estão passando, eu sempre trago um escape. Eu sempre dou a vocês um escape.
Não há nesse mundo quem não passa por lutas. Não há nesse mundo quem não passa por provações. E se for filho de Deus, então lutas e provações fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte do nosso dia a dia. E Deus sempre vai nos dar o escape. Ele sempre vem em socorro do seu povo. É isso que Jesus está mostrando a Zacarias. Eu sempre saio ao socorro do meu povo. Eu vou te socorrer. Sua luta é grande, Deus vai te socorrer. Seus problemas são grandes, Deus vai estar presente. Ele vai lhe socorrer. Ele está dizendo, olha, eu estou regendo todas as nações. Eu não posso reger também a sua vida? Ele pode todas as coisas. Então perguntei, que vem a ser estes? Ele respondeu, são aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a cabeça. Observe que é um momento de aflição, é um momento de dor, é um momento de angústia, onde as pessoas não podiam nem sequer levantar a cabeça. Lembra-se do Salmo dizendo, quando o povo estava indo para a Babilônia cativo, tem um Salmo que diz aqui, aqueles que nos levavam cativos nos pediam que entoássemos um novo cântico, que entoássemos os cânticos que entoávamos em Sião. Como podemos cantar ao Senhor se nós estamos longe da nossa terra? Por isso que o Salmo 126 vai lá e diz assim, quem sai andando e chorando, recolhendo seus feixes, recolherá, né, com alegria, né, voltará com alegria, trazendo seus feixes. Né? Deus, Ele age a nosso favor. Deus age a nosso favor, meus irmãos. É isso que o texto está nos dizendo. Que Deus, antes de tudo, Ele conhece a nossa vida, Ele nos chama ao arrependimento e Ele está agindo ao nosso favor para nos abençoar. Ainda que nós não venhamos a entender como as bênçãos de Deus nos são dadas e como elas nos são proporcionadas, Deus, Ele sempre nos abençoa. Vieram, pois, para os amedrontar, para os derribar os chifres das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para as espalhar. É assim também na nossa vida espiritual. Satanás se levanta. E ele sempre vai se levantar com o seu poder, que ele tem poder, para nos derrubar, para nos fazer baixar a cabeça. Mas Deus nos traz os seus ferreiros, nos dá o alento. Ele está dizendo, o chifre de Satanás, ele é forte. Saiba que o meu ferreiro tem algo que é mais pesado do que o chifre, mais forte do que a cabeça de um touro. Eu sou mais forte. Eu sou mais poderoso. É isso que Cristo estava dizendo. Eu posso todas as coisas. Eu os trouxe para vos libertar. Não tem coisa melhor. Quem cria gado sabe, né? Ou quem criou carneiro. Meu pai nem criou gado, nem criou carneiro. Meu pai é carnal. Rubens Gomes da Silva, era o nome do meu pai. Mas um dia ele passou na rua e tinha um carneiro.
E esse carneiro estava amarrado com uma corda bem grande. Ele olhou o carneiro olhou para ele, e o carneiro esperou ele passar. Ele disse que só viu tudo escuro. Quando acordou, que levantou, que colocou a mão na cabeça, acho que ele enxergou o galo que estava, que olhou para um lado e olhou para o outro, que olhava para o carneiro virava a cabeça assim. Ó. A corneada que ele levou foi grande. Poderia até ter matado, porque foi na nuca. Mas mesmo assim, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, e ele se levantou. Às vezes a vida pode vir a nos abater, nos derrubar. Mas Deus sempre vai nos dar o escape, e Ele vai nos fazer levantar. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós queremos ou daquilo que nós pensamos. Como aplicar esse texto? A primeira aplicação que eu consigo enxergar aqui dentro desse texto é que Deus, Ele coloca reis, tira reis. Deus, Ele é soberano, Ele domina sobre tudo e sobre todos. Deus usou a Babilônia, Nabucodonosor, para trazer o castigo a Israel. Mas Ele também usou o rei Ciro, Medo-Persa, para libertar a Israel. Deus controla todas as coisas, Deus controla a nação. O mal pode até perdurar durante algum tempo, mas ele só vai até onde Deus permite. O nosso Deus está acima de tudo e de todos, meus irmãos. Ele sempre vai nos dar o escape, Ele sempre vai trazer bênçãos ao seu povo. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é que Deus defende o seu povo. Deus defende os seus filhos. Ainda que no primeiro momento Deus trouxe um castigo a Israel, que foi um tremendo castigo, 70 anos de cativeiro. Quando a Babilônia achou que estava por cima de tudo e de todos, Deus envia o reino Medo-Persa, não é, para destronar a Babilônia, para colocar Ciro. E Ciro vem e liberta o povo de Deus. Ciro é um instrumento, é um ferreiro nas mãos de Deus. Coisa que às vezes coisa que naquele momento os judeus não entendiam. Como é que Deus está, antes de tudo, me castigando? E o pior, Deus está me castigando com um reino ímpio. Isso não cabia na cabeça deles. Mas Deus, antes de tudo, né, Deus está acima de todos os reinos. Deus controla todas as nações. Lembre-se disso, Deus controla todas as nações. E aí, Deus defende o seu povo, até mesmo usando os ímpios. Quando o seu povo está em aperto, quando a mão de Deus está sobre nós, quando ela pesa sobre mim e sobre você, Ele sabe até onde nós podemos aguentar, viu? Porque o pai que ama o seu filho, ele corrige o filho. E você é filho de Deus, Ele vai te corrigir, Ele vai me corrigir. Agora, Ele não aceita de forma nenhuma que aquelas nações que oprimiram Israel, que se engrandeceram diante de Israel, e perguntando: onde está o teu Deus? Aí Deus disse: eu estou aqui. E agora eu parto para defender o meu povo. Por isso que Deus, Ele nos defende.
Deus defende o seu povo. Ele não precisa de advogado, Ele próprio é o juiz. Ele defende a mim e a você, Ele levanta ferreiros. Ele defende o seu povo, Deus defende a mim e a você. Lembre-se disso. Essas duas lições simples. Deus está acima de todas as nações, Ele controla todas as coisas. E a segunda aplicação é que Deus defende a mim e a você, assim como defendeu o seu povo. E a maneira como Ele defende usando algo às vezes que nós nem sequer estamos percebendo. Agora Ele defende o seu povo. Ele defende a mim e a você. Usando a sua graça, usando o seu amor, usando a sua bondade. E em se tratando da vida espiritual da qual todos nós temos diante de Deus, ainda que Satanás venha e se levante, ainda que nós venhamos e baixemos a cabeça, entristecidos, envergonhados, Deus todavia promove a nós um escape. E Ele chega até nós. Zacarias estava dizendo simplesmente: arrependam-se ao Senhor, volte-se para Ele, e Ele vos perdoará. E aquele que se arrepende dos seus pecados e volta-se para o Senhor arrependido, Ele simplesmente defende aqueles que são seus. Por isso nós não precisamos mais andar de cabeça baixas. Erga sua cabeça. Jesus morreu por você ali na cruz. Erga sua cabeça. Seus pecados estão perdoados no nome de Jesus. Erga a sua cabeça. Cristo nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino, que é um reino de amor, paz e alegria. Mesmo diante de tantas tempestades, mesmo diante de tantas turbulências, Deus está conosco. O Senhor Jesus está com cada um de nós. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, no nome de Jesus, a Tua palavra nos mostra, ó Deus, que Tu estás acima de todos nós. O Senhor está acima de qualquer nação. Acima de qualquer nação o Senhor está. O Senhor controla todas as nações. Não existe nação, ó Pai, que esteja fora do Teu controle. Ó Deus, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. A Tua palavra nos mostra que o Senhor defende ao Teu povo, que o Senhor nos fortalece, e que de fato, ó Pai, o Senhor nos faz erguer a nossa cabeça, para louvarmos ao Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos tem proporcionado. Bênçãos estas que são espirituais. Nós carecemos do Senhor Jesus, carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Pedimos ao Senhor que no nome de Jesus Cristo, aviva os nossos corações, aviva o coração da Tua igreja. Desperta, ó Pai, também os corações daquelas pessoas que ouvem a Tua palavra, convertendo-as, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Que possamos, ó Pai, vir a compreender que o Senhor nos tem dado todos os dias um escape de uma condenação eterna
é o Senhor Jesus. O escape para não vivermos sós, em meio à multidão, é o Senhor Jesus, que todo o tempo está conosco, que todo o tempo nos tem abençoado. Ó Deus, pedimos ao Senhor, aviva a tua obra, aviva os nossos corações, dai-nos prazer ao ler a tua palavra, dai-nos alegria de poder vir à tua casa, de estarmos em torno da tua palavra, de cantarmos louvores ao Senhor, de alçarmos as nossas orações. Põe essa alegria dentro do nosso coração, para que as pessoas que lá fora estão, ao verem, ó Pai de amor, nós saindo, ó Pai, para estarmos aqui, elas também queiram estar aqui conosco, ouvindo tua palavra, louvando ao Senhor, sendo grato pela tua bondade para com as nossas vidas. Concede-nos, ó Deus, uma noite de paz. Nos abençoa, ó Pai, durante toda essa semana. E continua, ó Pai, nos livrando de todo mal, como o Senhor sempre tem livrado. Ó Deus, agradecemos ao Senhor pelos irmãos, pelos amigos que aqui estão, pelas pessoas que nos visitam, que eles sintam prazer ao estar na tua casa, alegria na tua presença. E concede-nos, ó Deus, uma noite de paz e uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, 28, 29 e 30, essa semana é a semana de oração, tá ok? É porque hoje é 28, não é isso? 27, amanhã é 28. Então tá certo, hoje é 28. 29, 30 e 31, né? Então a gente já vai começar a semana de oração. Tem 31 não? Melhor ainda. Então hoje é 28, amanhã é 29, 31, pronto. 30 e depois o 1. Entenderam? Vocês entenderam. Essa semana será a semana de oração, né? Nós vamos colocar no grupo ali as pessoas que vão estar dirigindo essa semana. Amanhã eu estarei dirigindo o culto de oração, tá ok? E nós vamos colocar no grupo aqueles que vão estar dirigindo durante a semana de oração. Vamos todos nos colocar de pé. Queremos agradecer a Manel, seu filho. Deus abençoe a vida de vocês. A porta da igreja estará sempre aberta para vocês, tá ok? Senhor, eu preciso de Ti, Salmos e Hinos 168. Se você trouxe seu dízimo e a sua oferta, você esteja depositando no gasofilácio. Eu creio, Senhor,
orem por nós, por favor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o Eterno Pai, e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós que aqui estamos e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Faça a sua oração silenciosa. Olha. Irmãos, ainda não acabou não. Pode sentar aí. Pastor pode descer aqui. Olha o bolo.